A grande realidade é que caras bonzinhos também vão para o inferno. Você pega a história de Rubem, ela é construída e mostra essa evidência. É por esse motivo que você vai perceber diante da sua vida que essa ideia onde não, porque o fulano ele é bom, mas ele só ainda precisa conhecer. Não, você precisa apresentar o evangelho para ele, senão ele vai para o inferno. Observe o que Tiago escreve no capítulo de número 2. Meus irmãos, verso 14, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados e tal, vão em paz. Aqui são sim. Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Essa fé morta, ou seja, fé sem obras, ela não resulta em nada. Tampouco ao contrário. Eu tenho muitas obras, mas eu não tenho fé. Ou seja, boas intenções ou uma bondade prática sem fé em Cristo são vazias. E é isso que é importante para que você compreenda que Deus quer uma transformação real e pouco importa o que você está fazendo de bom para a humanidade. Porque se aquilo que você está fazendo de bom para a humanidade terminar dentro do seu ego, num sentido de que eu fiz, eu tenho, porque essa conexão, porque essa energia, porque essa sinergia, e você não reconhecer que é Cristo, e esse é um desafio. Você quer ver um exemplo disso? Rubem tem uma intenção boa, mas incompleta. Rubem é o irmão de José. Quando os caras vão lançar José lá na cova, ele fala isso em Gênesis 37. Ele tenta salvar. Então, quando ele tenta salvar, ele mostra um coração sensível. Mas ele tem uma instabilidade moral que vai aparecer lá na frente. A instabilidade moral dele custa sua primogenitura. Queridos, a quantidade de pessoas que têm um potencial extraordinário, mas uma obediência parcial é absurda. Porque um potencial extraordinário sem uma obediência total não levarão essas pessoas a lugar nenhum. Não, mas o fulano, cara, ele tem muito potencial porque ele é muito novo. Dê 10 anos para ele. Você vai perceber que ele não vai chegar em lugar nenhum, não vai fazer nada e no final das contas ele vai ser um frustrado. Porque potencial por potencial, números por aí tem. Rubem é esse cara. Rubem tem, em Gênesis 37, ele diz: quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não ponham a mão sobre ele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles e levá-lo de volta ao pai. Ele tem uma boa intenção, mas ele não confronta um pecado até o fim. De boas intenções o mundo está cheio, mas de bons potenciais o mundo também está cheio. Porque um bom potencial, se ele não tem uma equivalência em uma obediência radical, esse bom potencial será sempre um bom potencial. Potencial e obediência andam juntas, e em algum momento a obediência radical, ela vai se sobrepor sobre o potencial. Não, mas ele tem 23 anos e ele como Deus usa, mas se ele não tem obediência radical de nada serve. Não, mas é porque esse cara, e aí a gente entra em outro ponto. A quantidade de caras bonzinhos que nós conhecemos que vão para o inferno. E o meu dever e o seu dever é salvar esses caras bonzinhos, que têm uma energia maravilhosa. Uau, que incrível! Você precisa apresentar Cristo para eles na sua totalidade. Gênesis 49. Olha Jacó abençoando Rubem. Rubem, meu primogênito, meu vigor, o primeiro sinal da minha força, o de maior honra e o de maior poder.
turbulento como as águas, já não será mais excelente, pois você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Escute isso. Corações bons em momentos isolados não basta. Corações bons em momentos isolados não basta. Instabilidade rouba bênçãos divinas que eram para recair sobre você. A quantidade de vezes e de coisas que você tinha um coração bom, mas a sua instabilidade, seja emocional, seja espiritual, te tirou desse lugar é algo absurdo. O que nós estamos falando aqui é que não basta ter um coração bom, o seu coração precisa ser temente e entregue ao Senhor. Você quer ver um outro exemplo disso? Mateus 19:16. Mateus 19:16. Eis que alguém, aproximando-se dele, perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Agora, olha o verso 20. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A grande realidade é que uma vida correta sem entrega não é uma vida com Jesus. Uma vida correta sem entrega é uma vida incompleta. Uma vida correta sem entrega é uma vida incompleta. Uma vida correta sem entrega é uma vida incompleta. Por esse motivo que a todo momento Cristo evidencia na nossa vida algo que nós precisamos entregar. E não é sobre bens materiais, é sobre a nossa vida. Às vezes é um ciclo, às vezes é um ciclo familiar, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é tanta coisa. Mas a ideia aqui do jovem rico é essa. Tudo isso aí eu faço. Sabe essa regra, essas leis, isso aí eu já cumpro, eu já executo. Mas olha como Jesus completa a fala. Ele fala assim, ó, ah, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Pronto. Você quer um tesouro no céu? Pronto. Você quer um negocinho, você quer uma regra mágica, pronto. Agora, ter uma vida de abundância é diferente de ter uma vida de riqueza. E aí? Não, depois disso, você vem e me segue. Então, não é só desfazer das riquezas, é seguir. Então, não é só desfazer de uma vida passada, é seguir. Não é só ir ao culto dia de domingo, postar uma foto lá e durante a sua semana, mas você sabe, né? O desafio é compreender isso dentro de uma perspectiva do evangelho, porque essa é uma justificação própria nossa, aonde nós pensamos como esse jovem rico. Eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, a minha vida é correta, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sigo aqui uma vida cristã, você não segue. Se você não tiver encontrado Jesus Cristo, você não segue. E se tem alguém dizendo para você que você já é um quase cristão, você já é um quase crente, porque você segue essa lei, e esse negócio é mais fácil você ser um quase judeu. Porque você pega as leis e as regras e você vai seguindo. Mas uma vida com Jesus, ela é uma vida de entrega, dia após dia, inúmeras entregas que não fazem sentido. Ou seja, Jesus sempre vai completar o que falta. Porque
essa minha vida correta, externa, sem entrega de um coração é incompleta. Então, salvação é pela graça mediante a fé, não obras. Mas por conta dessa fé, ela gera boas obras preparadas por Deus. Então, uma fé verdadeira prova-se em ação. Quanto mais eu tenho fé, quanto mais eu reconheço quem é Jesus na minha vida, quanto mais eu entendo de onde ele me tirou, mais eu faço obras, eu vou fazendo obras, porque isso aqui é a minha fé. Não é uma barganha, não é algo que foi caracterizado de qualquer maneira. Não, 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 cara, é o seguinte, eu não merecia ser salvo e ele me salvou. E agora o Espírito produz em mim obras. Efésios 2:8-10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Aqui é fantástico, né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Parecendo que eu aprendi a ler ontem, né? Para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, nós não fomos salvos apenas por bondade, mas também para vivermos transformados em Cristo. A minha vida, ela vai caminhando e eu vou mostrando que eu sou uma criação de Deus e que Cristo Jesus me salvou. E porque Cristo me salvou, eu estou fazendo boas obras, boas obras. Boas obras essas que Deus preparou antes, bem antes, para que eu as pratique. A vida, então, com Jesus sai dessa ideia de um cara bonzinho que faz coisas boas e que no final tem uma um prêmio. A vida cristã, ela é, se você é bom ou não, você recebeu a graça. Se você acha que você é bom, você precisa tomar um pouco de cuidado, mas vamos seguir aqui. Tiago 2:18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você quer que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ou seja, crer em Deus, até os demônios creem. Essa ideia de que todo mundo, não, é porque eu sou cristão. O diabo também é. Os demônios também são. Os demônios são cristãos, pô. Não, eu creio em Deus, você crê não, se eu creio em Deus aqui, eu só não sigo uma religião, né? Porque é um pouco, né, diferente, eu sou mais espiritualizado, eu tenho umas energias, meu parceiro, você conhecer Jesus. Esse é um ponto. A fé sem obras, ela é morta. E Jesus vai sempre gerar uma obediência verdadeira. Leonel, me explica isso melhor. É o que a gente está falando. Olha Rubem. Rubem é um cara bonzinho, que faz coisas boas. Mas quando ele tem que fazer uma obra, que é o seguinte: vocês estão loucos? Vocês vão jogar um menino dentro de uma vala como essa? Por quê? Pra quê? Esse é o ponto. Vocês estão malucos, mano? Vocês vão. Não, 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 ninguém vai fazer isso aqui. Vamos sair na mão? Vamos sair na mão então, porque ninguém vai fazer isso. Fé, mais obras. Eu vou dar alguns exemplos a você de uma maneira mais lúcida, que é o que o Tiago propõe. Você sai na rua, você vê alguém passando fome, você tem dinheiro para ajudar, e você fala assim: Jesus, Jesus te ama. Uau, que incrível, Jesus te ama. Posso orar por você? E você ora por essa pessoa.
E você diz, Jesus tem uma obra na sua vida, ele tem uma obra de redenção na sua vida, ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Uau, que incrível! E você com dinheiro na conta. E aí você não faz nada por essa pessoa. Você teve fé? Tive. Mas, e as suas obras? Quem está falando isso sou eu? Tiago. E nós já lemos o texto. Queridos, nós precisamos ter uma vida cristã, que a nossa excelência em Jesus não é apenas uma vida que é vivida dentro de um templo, em que eu vou em um culto, eu pego as bênçãos, eu digo, uau, a minha semana vai ser incrível. E durante toda a sua semana, a tua vida cristã, ela permaneceu no domingo, ela não te acompanhou a partir de segunda-feira. A vida com Jesus, ela é essa relação de segunda a segunda. É a igreja de segunda-feira, mas é o evangelho de segunda-feira. Um evangelho que passa as características, um evangelho que pressupõe, um evangelho que molda a minha vida. E eu tenho dificuldades com esse negócio também, sabe? Ah, porque o evangelho. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Ou seja, quando eu começo a ter uma percepção do quanto que essa fé é importante para mim, eu vou observando quem é Jesus na minha vida. E aí Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leonardo, o que você está querendo dizer com tudo isso? É que caras bonzinhos precisam aceitar a Jesus. Homens e mulheres boazinhas que seguem princípios milenares e que obedecem precisam reconhecer Jesus como seu Salvador. Não, mas é porque ele tem algo muito forte, sabe? Eu converso com ele, eles só não sabem, então apresente Jesus a ele. Não, é porque ela só não conheceu o caminho ainda, apresente o caminho a ela. Não, mas é porque minha tia, se você soubesse como é lá, mas Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Você está fazendo também? A minha vida com o evangelho de um Cristo, ela é essa vida aonde eu vou me tornando esse homem, essa mulher de Deus. Eu não sou mais um homem bonzinho, eu sou um homem transformado. Eu não sou mais um cara, não, é porque, pô, eu faço isso, eu faço aquilo, não faço mal a ninguém, não, não, não. Eu sou. Se dependesse de mim, da minha natureza, eu faria mal às pessoas. Se dependesse de mim, de quem eu sou, eu faria mal às pessoas. Mas o Evangelho me trouxe, me resgatou diante de inúmeras coisas. Será que a gente pode orar? Feche seus olhos aonde você está. Eu queria muito orar com você. Queria que você enviasse esse vídeo para alguém, mas mais do que isso, perceber o quanto que nós estamos nos confundindo com um evangelho que eu só preciso ser bom, eu não preciso dar graça. Senhor Jesus, nós precisamos ser mais do que ser gente boa. Nós precisamos crer que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Entrego o meu coração, repita isso você, entrego o meu coração, riquezas, planos e futuros em tuas mãos. Perdoa-me e transforma-me no teu nome, Jesus. Me dá evidências do quanto que eu tinha orgulho pela vaidade de quem eu achava, do quanto eu achava que eu era bom. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Por favor, se inscreve no canal, ajuda a gente. E manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa. As nossas pregações, elas sempre serão assim, mais curtas, mais rápidas e bem direto ao ponto. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te proteja. Fique com Deus.